Pastor se junta à mãe de santo para a celebração do Dia da Iemanjá. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ajuda esse canal a crescer, para a gente espalhar a mensagem de Cristo para todo mundo, para o planeta inteiro, para a nação inteira. Sempre quando você se inscreve, quando você dá o teu like, já aproveita agora para dar o like, você está dizendo para o algoritmo que esse vídeo é interessante e que é importante as pessoas saberem sobre ele. Aqui eu não falo nada do achismo, eu não falo nada do que eu penso, eu falo o que a Bíblia diz que acontece. O que a Bíblia diz que é pecado, o que a Bíblia diz que não é pecado, o que a gente pode avaliar sobre isso tudo na base bíblica, com a visão bíblica. Não o que a gente acha, mas o que a Bíblia diz que é, ok? Então, também não estou dizendo aqui, já porque o pastor se juntou com a mãe de santo, que tem intolerância religiosa. O que eu quero dizer aqui é o que a Bíblia fala sobre essa situação. Como eu falei, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz sobre a situação. E também quero saber o que você acha. Vamos caminhando aqui, eu vou te explicar a situação direitinho e você vai dando a sua opinião. Pode ser? Vamos lá? O líder da religião protestante é um dos grandes responsáveis pela celebração do Dia de Iemanjá em Cabedelo, na Paraíba. Em Cabedelo, no litoral norte da Paraíba, o pastor evangélico William Silva, da Igreja Metropolitana, tem sido muito criticado pela sua luta contra a intolerância religiosa. O líder da religião protestante é um dos grandes responsáveis pela celebração do Dia de Iemanjá, celebrado nesta quinta-feira, 8/12, na Paraíba. Os festejos, que têm origem africana e levam os fiéis a se vestirem de branco, irem à praia e depositarem oferendas, ficaram parados entre 2008 a 2019. O principal motivo foi a intolerância religiosa, o que chamou a atenção do pastor. Nessa luta, William Silva, então, deu as mãos a Dona Graça de Iemanjá Ogunté, ou Mãe Graça, do Candomblé, que ganhou força para reerguer a solenidade. Minha igreja trabalha fortemente em direitos humanos. Observamos a falta de celebração de Iemanjá e fizemos junção de dados em Cabedelo. Identificamos que há mais de 10 anos a celebração do Dia de Iemanjá não acontecia em Cabedelo. Descobrimos que era por casos de intolerância religiosa, depois de ouvirmos os membros de mais de 16 terreiros, disse o pastor. Para a Mãe Graça, o apoio do pastor foi fundamental para que os festejos à Rainha do Mar voltassem a acontecer publicamente na cidade. Ele tem incentivado demais como amigo, como religioso e como uma pessoa firme. Nós temos corrido juntos atrás de umbandistas candomblecistas e isso para mim significa resistência. O que nos incentiva é a fé. Todas essas religiões juntas se formam como uma corrente que não se quebra, que fica firme e forte, disse ela. Williams é pastor há quase 9 anos e desde que passou a ajudar no processo de retomada dos festejos de Iemanjá, faz parte da celebração do dia 8 de dezembro. Então, mais uma vez, eu não estou aqui falando de intolerância religiosa, eu estou falando o que a Bíblia diz. Então eu vou ler aqui alguns versículos e você vai me dizer o que você acha sobre essa situação, beleza? Pastor, se juntar com mãe de santo, né? Vamos lá, vamos ler, para não ficar nada mal entendido? Vamos ler então. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. 1 Coríntios 5:11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em uma imoralidade sexual, ou é avarento, ou é adorador de ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Atos 17:16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. 1 Coríntios 10:7. Nem adoremos a ídolos, como algum deles adoram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Atos 7:41. Logo, fizeram um ídolo
em forma de bezerro, oferecendo-lhes sacrifício, e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. 1 Coríntios 12, 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Atos 17, 29. E por isso ser verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Apocalipse 22, 15. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer aqueles que não creem: imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além de detestável adoração a ídolos. Então aqui eu li só alguns dos N, milhares e milhões de passagens que falam justamente de ídolos, de adoração a ídolos, de oferenda, de celebração a ídolos. Não estou te falando aqui de nada de intolerância religiosa, só estou te dizendo que um pastor e um pai de santo comungarem da mesma doutrina, isso fica muito estranho. Eu, cara, tenho amigo macumbeiro, tenho amigo ateu, tenho amigo católico, tenho amigo evangélico, tenho amigo de tudo que é área. E, cara, somos amigos, ok. Mas, cara, quando eu vou à minha igreja, eu vou com o meu culto, eu vou para a minha doutrina, para a minha tradição, é totalmente diferente. Eu não vou para o centro de macumba, para o centro de umbanda, para o centro de candomblessista, dos amigos que são dessa raiz africana. Eu não vou para a igreja católica, assim, Rico, tem algum problema de ir? Não tem problema nenhum. Se tiver alguma festividade, eu já fui, inclusive, igrejas católicas, casamento. Quando eu era novo, meu pai, inclusive, me levou para um centro e tal. Eu tinha plena convicção de que eu era cristão, seguia Cristo, era evangélico, eu era protestante. Então, eu sabia de onde eu ia. Eu fui lá numa missão, fiz a minha missão e eu não congrego, eu não faço parte desse tipo de culto. Eu não faço parte da Igreja Católica. Muito embora eu vá à Igreja Católica para um amigo, alguma coisa, não tem problema algum com isso. Eu, de repente, se um amigo meu me convidar a uma festividade dele exclusiva, agora um culto, aí já é bem diferente. Culto eu só presto àquele que eu sirvo. Então, ali está dizendo claramente na matéria, e eu vou botar a fonte, tá? Aqui a fonte para você ver, tá? Aonde você vai ver que isso aí não é fofoca, não é nada disso, mas esse pastor, ele se juntou e ele é o principal agente para que essa tradição, essa celebração aconteça. Então, não estou te dizendo aqui que a celebração não tem que acontecer, mas é engraçado que o cristão de lá de trás, mas o cristão de lá de trás não sabia o que fazia. Cara, a tradição dos cristãos é o seguinte, cara, vamos ganhar todo mundo para Jesus e beleza. Agora, tem o cara lá da macumba, tem o cara da católica, tudo bem, não tem problema algum. Mas a questão é que, cara, se eu gosto de alguma coisa e eu vejo essa coisa boa, eu quero para todo mundo. Eu quero essa coisa boa para todo mundo. E todo mundo tem pleno livre-arbítrio de não querer o que eu quero. Tudo bem. E intolerância religiosa eu acho um absurdo. Não tem que ter. Cara, tem que ter candomblessista, tem que ter tudo, geral. Tem que ter o ateu, tem que ter todo mundo. Agora, é óbvio que eu quero que todo mundo conheça Jesus. O Jesus que eu conheço. Porque eu sei que ele é bom pelo que a fé que eu tenho, a leitura que eu tenho, a vivência que eu tenho, me leva a crer nesse Jesus. Então é por isso que eu quero que todo mundo receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nem Jesus quer que todo mundo aceite isso por imposição. Agora, esse pastor, na minha concepção bíblica, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, eu acabei de falar aqui. Inclusive eu coloquei só Novo Testamento, tá? Pós-Jesus, pós-Cristo. Não estou nem falando dos milhares e milhões de versículos que tem Antigo Testamento. Estou colocando só Novo Testamento, porque o pessoal, não, Jesus é amor, Jesus ama todo mundo. Jesus ama todo mundo, é verdade. Agora, existe o pecado, e o pecado tem que ser confrontado. E assim, segundo a Bíblia, adoração a ídolos é pecado. Então, te passei aqui uma lista de alguns dos milhares e milhões de
passagens que tem dizendo que a gente adora a um único Deus, ao Deus vivo. Então, esse pastor, uma coisa é ele chegar e falar sobre intolerância religiosa, o que eu super apoio. Agora, ele ser um agente de uma celebração a uma entidade, a um ídolo, aí ele já foi longe demais. Essa galera que está começando a apoiar, principalmente pastores de esquerda, olha só, essa galera aí tá cheio, tá? Inclusive, ó, aqui, ó, existe pastor de esquerda? Existe. Tem alguns aqui para você ver que existe, mas para mim não são pastores, tá? Aquele que acredita em ideologia de gênero, apoiar a liberação de maconha e drogas, apoiar aborto, apoiar um monte de porcaria, para mim isso não é pastor nem aqui nem na China. Então assim, se bem que na China o pessoal comunista lá é bem possível que apoie, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Dá uma olhada nesse card que é bem legal. E assim, tem lá Caio Fábio, Kleber Lucas, René Kivitz, tem Ricardo Gondim, tem uma galera que se juntou aí no pessoal do L e só estão fazendo besteira, mas enfim. O que a gente faz aqui? Você já conhece o canal, a gente ora. Vamos orar para que esse pastor enxergue a verdade, o que ele está fazendo, né? Apoia a Mãe de Santo, apoia quem quer que seja, sem problema algum. Agora, você fazer parte, aí já vai além do que as escrituras nos falam. Então, tem que ter cuidado com isso. Intolerância religiosa nunca, tá? Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, com religião, com qualquer coisa. Agora, quando você diz que é cristão, e eu falo o tempo inteiro de 1 João 2,6 aqui, aquele que diz que é cristão tem que andar como Cristo andou. Então, isso não é muito legal. Jesus ia abraçar essa mulher, fato que ia abraçar, mas participar das suas adorações é outro negócio. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos guia, nos fala, Senhor, de todas as coisas, que nos norteia, Pai, naquilo que nós acreditamos, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a avançar, ajuda esse pastor a entender, Pai, o que é a Bíblia, a entender o que é a tua palavra, a entender que temos que amar sim, mas praticar as mesmas práticas já não é a nossa praia, já não é aquilo que nós devemos fazer. Em nome de Jesus, ajuda esse homem, ajuda ele a enxergar o fato de ser cristão, o fato de andar na sua doutrina, andar, Senhor, na tua verdade. Nós não adoramos a ídolos, nós não celebramos a ídolo, não adoramos a imagem, não celebramos a imagem. Só adoramos um que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, que é Jesus Cristo de Nazaré, esse ressuscitado, sentado à destra de Deus, nos céus. Ajuda ele, Pai. Ajuda-nos também, Senhor, para continuarmos no caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ajuda esse canal a crescer. Compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não deu o seu like, me ajuda. Dá um like, não custa nada. Beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.